Olá, pessoal, como vai? Aqui é o Thiago Trindade, da Conceito Gestão Corporativa. Estamos aqui em mais um podcast, mais uma edição. Estou recebendo aqui o André, sendo também anfitrião, André Santos, Head de Vendas aqui da Conceito, e recebendo aqui nosso Head de Transformação Digital. Seja bem-vindo, Jefferson Frasnelli. Com muito prazer te recebemos aí. É o primeiro podcast do Jefferson com a gente. Está recém-chegado ao time, tem muita coisa para contribuir. E o tema que a gente vai falar hoje aí, pessoal, é cultura de colaboração em times de engenharia. É um tema bem importante para empresas, times de engenharia, indústria como um todo, que está querendo se adequar às boas práticas e iniciar seu processo de transformação digital. Então, a gente vem um passinho atrás da transformação digital, que é dar esse embasamento para times competitivos de engenharia, falando sobre a cultura de colaboração para times de engenharia. Jefferson, novamente, seja muito bem-vindo. Pedir para você falar um pouquinho do seu background, sua formação, seu histórico, vai dar um pano de fundo legal aqui para o nosso papo. Valeu, cara. Beleza, Thiago. Agradeço aí a oportunidade, agradeço a participação, André também. Seja bem-vindo aí, Frasnelli. Obrigado, André. Bom, em relação ao meu background, sou engenheiro de formação, ainda antes, técnico de qualidade e produtividade, formado aí pela Unicamp, e posteriormente, então, minha graduação está na área de engenharia de automação, aonde ali ainda em 2003, eu comecei a me movimentar aí no mundo basicamente de software, movimentando na área técnica, então, com suporte técnico, treinamentos, implantações, e muito baseado em times de engenharia e conexão desses times com demais áreas. Então, passei também pela área de simulação, então, onde tive a oportunidade de desenvolver alguns trabalhos de simulação, testes de estrutura, de resistência, enfim. E aí, avançando um pouco mais na carreira, tive a oportunidade de desenvolver a área técnica aí de uma das maiores revendas da SO, na América Latina, na ocasião. Criação de unidades, e a criação da área técnica em unidades também fora do estado, Natal, no estado de São Paulo, mas fomos para o Rio Grande do Sul, Paraná, Minas, e ali, então, em meados de 2015 para 2016, tive o convite para começar a atuar na área técnica, mas com esse background, na área comercial, mas com o background técnico, então sempre conseguindo atuar de forma consultiva aí, justamente na integração entre as equipes, não só engenharia, mas governança, área produtiva, manufatura, marketing, qualidade, enfim, conseguindo trafegar de forma inteligente em todas as áreas, Então, vivi na pele aí toda essa ideologia de transformação digital, continuidade digital, indústria 4.0, Então, foi um pouco do que eu fiz até então, do que eu fiz até hoje. Muito bom, Jefferson. Muito bom, cara. Quase uma aula a formação do rapaz. Muita coisa boa, muita coisa legal. E a gente gosta muito disso, A gente gosta do campo das ideias ali, da formação tradicional, mas também da experiência, Nada como experiência para dar esse pano de fundo que a gente precisa. E é isso que a indústria, que os serviços precisam também. Legal, Jefferson. Em cima disso, cara, trazendo para esse nosso tema, que é a cultura de colaboração, eu acho que a gente vai falar de duas coisas importantes, ou três, quem sabe. A gente vai falar de método, processo, tecnologia e cultura. Está tudo aqui dentro, quando a gente fala de colaboração. Então, muito tem se falado hoje em transformação digital sobre times e colaboração de times. Eu, particularmente, a gente da Conceito aqui acredita muito nisso, cara, na colaboração e na inteligência coletiva. É incrível a capacidade, como ela é multiplicada, como é exponencializada a capacidade quando você junta pessoas. Até porque o ser humano é um ser, que trabalha muito bem coletivamente, Eu costumo traçar o paralelo que a gente trabalha em lobo, a gente caça junto, não tem jeito, a gente é bom fazendo as coisas juntos, não adianta individualizar. Não poderia ser diferente para times de engenharia, times técnicos, E aí, esses elementos de método, processo, tecnologias e a cultura por trás disso,
Acho que é bem interessante. Então, Jefferson, qual que é o pano de fundo, cara, nessa vasta experiência que você tem percebido nos times de engenharia das médias empresas? O que você tem encontrado por aí, cara? Como é que está a situação no dia a dia? Entendi. Um dos grandes pontos, né, a se evidenciar, de fato, é a falta de conexão, né, a falta de colaboração, a falta de comunicação, né? Células, até mesmo dentro da própria engenharia, elas trabalhando, né, de forma individual, né, e tendo aí a comunicação como um plano de fundo bem precário, né? Então, esse é um dos panoramas, vamos dizer assim, que a gente encontra, né, andando aí pelas empresas do Brasil, né? Isso vem muito, né, pelo que você falou. Acho que a parte cultural, né, ela é importante, né, e tem muita questão, né, poxa, fizemos assim, estamos trabalhando assim desde o início, sempre deu certo, sempre funcionou, sempre teve resultado até agora, né? Então, pouco se para pensar, né, dentro dessa filosofia da cultura de integração de fato, né? Então, são bases simples, são processos simples, né, que sempre são negligenciados, né? Então, princípios básicos, né, como, por exemplo, produtividade em pesquisa, né, produtividade em busca por informação, né? Então, hoje, quanto tempo se perde, né, recriando documento, recriando material, recriando informação, né? Na área de projetos especificamente, poxa, muitas partes dos equipamentos podem ser reaproveitadas, né? Podem ser retrabalhadas, mas por falta de dados, por falta, né, de informação e comunicação, isso acaba tendo que ser recriado, né, basicamente tudo do zero. Então, a gente tem dados, né, dados de pesquisas de fabricantes que, né, com sistemas direcionados, né, com informações adequadas, né, uma boa aplicação, vamos dizer assim, por plano de fundo, né, nós conseguimos hoje aí redução na casa de 70% a 75%, né, do tempo somente de busca de dados. Olha isso, cara. No processo de desenvolvimento, esse é o tamanho do impacto. Imagina o tempo, né, de desenvolvimento total, né, quando a gente tem um produto para ser lançado para o mercado, como é que isso é significativo, né? Lá na ponta, né, quando a gente fala só simplesmente em busca de dados, em busca de informação, né, isso lá na ponta, a diferença que isso faz, né? Então, a questão da produtividade, né, em termos de busca, em termos de pesquisa, é um dos pontos hoje, né, que as engenharias pouco trabalham, né? Depende muito, né, de cada projetista, depende muito de cada engenheiro, né? Depende muito dos nomes dos arquivos que são criados, né? Porque quase nenhuma ou pouca base se tem de cruzamento de informação. Então, por exemplo, poxa, né, eu quero encontrar dentro dos meus projetos componentes em chapa metálica, por exemplo, né, que tem uma espessura de chapa X, material Y, né, com código de fabricante, com uma descrição específica, né? Então, você conseguir concatenar todos esses dados, concatenar todas essas informações e não fazer a busca simplesmente por nome de arquivo, por exemplo, né? Então, esse é um dos pontos falhos hoje, né? Então, se você for analisar um servidor de uma engenharia, por exemplo, muito do que está ali, poxa, tem 3, 4, 5 vezes, né, o mesmo componente. Procura lá, uma busca simples, suporte, base, né, quantos arquivos iguais a isso você não vai encontrar. E ali, assim, né, é hora de engenharia, é hora do pessoal trabalhando em recriar, né, coisas que já haviam sido desenvolvidas anteriormente, né? Então, esse é um ponto, né, hoje básico, né, que a gente olha e fala assim, poxa, né, redução em tempo de pesquisa de documento, pesquisa de informação, mas sim, né, isso é muito significativo. Sim, então tem um impacto muito grande, né, cara? A gente percebe isso e os times de engenharia dependem muito dessa questão da criação e tudo mais.
Quando você consegue encontrar os ingredientes certos através de boas pesquisas, uma boa organização, esse processo de desenvolvimento fica muito mais fácil, né? Muito mais fluido. Isso faz toda a diferença. Para quem trabalha com produtos especiais, também a gente passa por muitos clientes que trabalham com projetos especiais, a gente sabe da dificuldade que é a criação, o desenvolvimento, né? Quantas vezes em linhas automotivas a gente tinha mecanismos, sistemas, e muitas vezes quando isso não está fácil de ser encontrado, colaborado, você não deixa isso fluir. Ou você acaba poluindo muito esse processo, né? Como o Jefferson falou, tendo vários arquivos, né, com o mesmo nome, com o mesmo tipo e tudo mais. Pô, legal, Jefferson. Isso é um pouco do que a gente encontra, né? E dos vários elementos ali do campo além do arquivamento, que outros elementos ali de inconsistências de engenharia a gente acaba encontrando, né? O processo de criação, processo também ali talvez de simulação e por aí vai. Isso a gente falando só de criação de arquivo, mas imagina agora, por exemplo, numa necessidade de alteração de engenharia, por exemplo, né? Poxa, o pessoal de service, né, encontrou um problema, né, encontrou algum tipo de não conformidade, inconsistência, uma quebra num cliente, por exemplo, né? E como que se dá toda essa cadeia, né, de notificação, de comunicação, de informação para a geração de, né, mudanças, de alteração de engenharia, por exemplo, né? Poxa, com quem devemos conversar, né? Então, quais as pessoas envolvidas, né? Que tipo de documentação tem que ser preenchida para poder startar, né, esse tipo de modificação, né? Qual é o workflow que a gente deve seguir para esse tipo de cenário, sabe? Então, poxa, de novo, né, isso hoje é muito dependente das pessoas, né, que, poxa, em algum momento definiu, né, algum tipo de processo de forma bem manual, né, é seguido hoje, sem nenhum tipo de documentação. Então, de novo, né, sistemas hoje conseguem, com input de workflow, né, a solicitação de modificação de engenharia, alteração, por exemplo, de status, né, de componentes para edição, para fazer alteração, modificação, pessoas que têm a condição de liberar e aprovar alterações de engenharia, né, modificações ou criações, né, de documentos internos para veicular área de qualidade, área de produção, por exemplo, né? Uma vez algum projeto, algum componente entrar em revisão. Poxa, quem é que tem que ser notificado que aquilo está em revisão para, de repente, né, parar processo de produção, não se permitir construção, não se permitir fornecimento, né, até uma avaliação adequada e segura, né, daquele problema ou daquela condição que foi encontrada em campo, por exemplo, né? Então, hoje é muito comum, né? Poxa, alguém de service lá levantar a bandeira, gritar, né? Ir para a engenharia, aí o pessoal da engenharia sai desesperado para a produção, para de fabricar, né? Então, assim, não tem uma rede de comunicação e uma rede de tráfego de informação adequada, né? E ainda mais também, né, na questão de rastreabilidade posterior, né? Então, poxa, uma alteração foi lançada, né? Por que ela foi lançada? Né? Qual a necessidade? Qual o problema, né, encontrado e qual é a solução para aquele problema, né? E aquela modificação, o que ela afeta, né, em toda a cadeia, em toda a estrutura, né? Então, por exemplo, um componente ele pode ser usado em N equipamentos, né, diferentes. Então, quando a gente faz a modificação em um componente para um equipamento específico, né? O que isso acarreta nos demais? Perfeito. Né? Poxa, eu posso não levar isso em consideração, né? E fornecer uma peça de reposição para um equipamento, para um outro cliente, por exemplo, e aquilo vira algo, né? Representar algum tipo de problema futuro, né? Então, toda essa cadeia, né? Com workflow existente, com documentos, né? E com estados e tudo mais, também isso, né? É informação significativa, né? Ou seja, não ficar isso somente na conversa, somente nas reuniões, né? Mas você conseguir ter, né, toda uma trajetória para auditoria, né? E entender quais são as implicações, né, em todo o ecossistema, né? Quem tem que saber, quem tem que se movimentar, né? E como fazer esse tipo de correção, né?
Então, também, né, reduções em termos de custos, né, justamente com essas mudanças, são significativas, 60%, né, 55%, 60% de saving, né, justamente só por melhorar a colaboração entre as equipes, sabe? Poxa, olha isso, cara, o tamanho desse impacto. uma única ferramenta, né, ou uma única plataforma de comunicação, né, ainda mais hoje, né, a gente comenta em plataforma de comunicação para times home office, por exemplo, né, ainda mais numa situação como essa, né? Como Sim, você que fazer veio para ficar. E que veio para ficar, né, Jefferson? As pessoas já perceberam que dá para trabalhar home office, você tem redução de custo, você tem uma série de benefícios, consegue contar com pessoas de tudo quanto é canto, então veio para ficar. Então, acho que esse é um ponto bem importante para a gente frisar. Então, como é que se dá a interação entre todas essas equipes, né? Não sendo ela na mesma planta, no mesmo site, na mesma sala, né? No mesmo departamento, ou na mesma fábrica em si, no mesmo site, mas, né, você, né, tendo aí pessoas colaborando em diversos pontos, né? Deixar isso à mercê do e-mail, deixar isso à mercê de um telefone, né? É realmente difícil. Então, plataformas hoje, né, com serviços cloud, né, também permitem essa interação de forma muito, muito eficiente, sabe? Com sistemas de mensageria, com sistemas de notificação, né, bloqueio de uso de informação, por exemplo, né, justamente para assegurar a qualidade, né, justamente para assegurar, né, a continuidade dessa informação, né. Que inclusive, né, Frasnelli, está dentro do nosso portfólio, né? A gente consegue entregar isso aí que o pessoal que está nos assistindo aí deve estar se perguntando, mas como resolver, de que forma a gente pode colocar para rodar, a gente tem como apoiar nesse sentido e implantar aí esses elementos que o Jefferson está nos trazendo, né? Sim, com certeza. Para engenharia, para serviço, para indústria, isso aí. Exato. Não, perfeito. Se der 10, né, né, a indústria é grande, o mercado ele é vasto, o mercado ele é grande, então soluções de menor escala, soluções de maior escala, né, de menor complexidade, de maior complexidade, partindo normalmente, né, às vezes só de um GED, né, ou então não, né, evoluímos para um PDM, ou avançamos para um PLM, por exemplo, né? Ô Jefferson, explica para o cara aí que está ouvindo pela primeira vez, o que significa cada um desses caras aí. Sim, mas então são soluções que a gente consegue escalar muito, muito de acordo com a necessidade, de acordo com o momento. Né? Tem para todo gosto, todo bolso, cada momento. Exato, né? Não adianta também, né, escalar, às vezes, para o PLM, então, né, até como você comentou, explicando, o GED passa simplesmente por uma gestão, né, de arquivo, né, gestão de dados, né, onde eu tenho um repositório, né, definição quem tem acesso, quais são os usuários, que tipo de liberdade esse usuário pode ter, por exemplo, né? Avançando até, né, para um Product Data Management, né, com um sistema de gestão de produto, com gerenciamento do produto especificamente, né? Então, também com controles, tal qual como o GED, mas aí a gente já entrando, né, para versionamento, para toda a parte de revisão, né, todo o workflow, de fato, né, em termos de aprovação, solicitações de modificação de engenharia, né, quem são as pessoas, quem são os departamentos impactados, né, então essa comunicação de forma inteligente, de forma integrada, né, numa única base de dados, numa única plataforma, né, e até chegando aí, né, a gerenciar um ciclo de vida completo de um produto, né, desde a sua matéria-prima até lá na ponta o descarte, né. Então, é escalável, né? Normalmente, né, começa-se ali por uma gestão mais básica, justamente na questão da criação de cultura, né, que esse é um ponto bem específico, e depois isso, obviamente, avançando para várias áreas, né? Hoje a gente fala especificamente aqui em engenharia, né, mas a gente sabe que não é o único, óbvio, né, não é o único departamento ali a ser afetado, né? Então, a comunicação de engenharia, né, com área de vendas, com área comercial, com marketing, com qualidade, enfim, né? Então, é uma base, né, de colaboração, de comunicação, né? É o que todo mundo tem como objetivo
lançar o melhor produto ou lançar o melhor serviço possível, né? E, como você comentou no início, isso se faz com pessoas, com interações, com várias cabeças pensando ali. E, obviamente, sistemas ali por trás para automatizar aquilo que é manual, né? Aquilo que é braçal, Sim, né? exatamente. E deixar a cabeça Valorizar o livre. ser humano, exato, valorizar o ser humano. Acho que você tocou num ponto importante, que é o seguinte, a gente fala de transformação digital, tem muita gente com medo e receio, por exemplo, o que vai ser do meu emprego, vai ser do meu trabalho, vou automatizar, por exemplo, uma engenharia, o que vai ser de mim, estou numa tarefa de alimentação. Cara, na verdade, é a era do protagonismo humano. O que nos difere dos animais é justamente a cognição, a fala e tudo mais que deriva disso. Então, para que serve tecnologia? Se a gente parar para pensar, a pedra lascada para caçar era tecnologia. Talvez mais impactante do que um foguete que está indo para o espaço ali da Blue Origin e voltando para o mesmo lugar. Por quê? Porque você, por exemplo, estava no meio da cadeia alimentar e lá na pedra lascada, com todo o processo de evolução do fogo e tudo mais, você passou para o topo da cadeia alimentar. Isso é um impacto muito grande. Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente está potencializando aquilo que a gente já tem. A gente está potencializando o ser humano. Então, você abre espaço para que essas pessoas se desenvolvam. Né? Imagine se a gente ainda estivesse na era agrícola ou na fase inicial industrial, na qual a expectativa de vida média do homem era 40 anos, 35 anos. Né? Vocês veem que a tecnologia vem para nos beneficiar. É isso justamente que o Jefferson está trazendo. Tudo isso escala ponto por ponto, degrau por degrau, para potencializar não só um ser humano, mas todo um time, e a empresa e toda uma cadeia de valor. E o ponto principal que a gente sempre bate na tecla, sou engenheiro também, então eu gosto sempre de frisar, o André de tecnologia, né, se juntando a mais um engenheiro, que é o Jefferson. A gente acredita muito em desenvolvimento. E se a gente quiser ser um país de relevância, a gente precisa de desenvolvimento, a gente precisa de produto, a gente precisa da indústria. É nisso que a gente acredita, é por isso que a gente está aqui. Tá? Eu acho que um ponto importante também para colocar na mesa esses aspectos é que muitas vezes o dono, o gestor, ele se coloca numa condição de Brasil com as porteiras fechadas antes do plano Collor. Né? Você tinha um plano de extrema de infraestrutura realizado, mas era extremamente fechado. Protecionismo. O que aconteceu? A indústria lá fora estava rodando em sua melhor performance. Quando abriu o mercado para todo mundo, a gente viu o tamanho do gap, o tamanho do delta da diferença entre o que se tinha lá fora e o que se tinha aqui dentro. Ou seja, a gente andava de carroça, os caras andavam com naves. Então, o que isso quer dizer, Tiago? A gente é um país de terceiro mundo, né, em desenvolvimento e buscando desenvolvimento, mas o nosso delta em relação à tecnologia, não que não seja acessível, pelo contrário, o Jefferson colocou que é acessível, mas o nosso delta em utilização dessas tecnologias para potencializar o que a gente tem é muito grande, pessoal. Se a gente quiser realmente fazer alguma coisa diferente, a começar pelo nosso quintal, na nossa empresa, é fundamental abrir o mercado, né? Assim como o Collor fez lá, acho que uma das poucas coisas que fez bem, abrir mercado, ou seja, abrir os horizontes para que você tenha o melhor. E através disso, de parcerias e tudo mais. Um outro ponto que eu queria citar, pegando o gancho que você estava falando, a gente muito passa por empresas que acontece o seguinte, ou o cara não tem processo nenhum e deixa a vida me levar, né? Zeca Pagodinho, vida leva eu, ou o cara tem muito processo escrito e não tem o processo na prática. Pegando o gancho aqui com o André também, que é o nosso especialista em tecnologia e gestão comercial para o comercial, você vê o que a gente faz com o comercial quando você quer criar dinâmicas que funcionem. Você tira do papel, coloca no processo do dia a dia com as tecnologias. Ou seja, se você quer verificar se você tem carteira, se tem negócio, forecasting, você coloca no CRM, aquilo começa a te apontar. Né? Se você tem dinheiro ali na frente, se você pode contar com a carteira, se você precisa impulsionar mais os negócios. Para a engenharia é a mesma coisa. Se você quer sair do campo da cabeça, não sabe onde tem perda, não sabe onde é que está errando, os processos dentro das tecnologias é que vão te permitir fazer tudo isso. E a gente percebe muito isso, né? No nosso próprio cotidiano, na rotina nossa mesmo, né? Se a gente não tomar cuidado, o cotidiano, a rotina te engole, né? E não te permite pensar, né? De forma diferente e inovar, né? E é isso, a tecnologia vem justamente para isso, não vem para, né, como você comentou, não vem para substituir ninguém, não vem para eliminar absolutamente nada, ele vem justamente para somar, né? Então, são áreas que estão colaborando, serviço, né, o braçal,
serviço não intelectual, vamos chamar assim, serviço não criativo, né, não produtivo, poxa, deixa o sistema, deixa a tecnologia fazer isso por nós, né, e então, de fato, deixar aí os engenheiros, projetistas, processistas, né, pensando de fato, poxa, como, né, otimizar processos, né, como reduzir custos, né, e uma série de pontos. Por exemplo, né, você comentou isso, né, um pouco antes, poxa, com simulações, né, então, vou desenvolver equipamento novo, como é que eu posso, né, reduzir, por exemplo, peso, reduzir material, inovar em termos de material, poxa, estou acostumado a usar, né, a trabalhar com material A, então, poxa, vamos tentar trabalhar com material diferente, com apelo, né, com apelo ecológico, né, mas ainda assim que atenda aquela demanda, atenda aquela necessidade ao qual está sendo projetado, né? Então, poxa, para que ficar testando isso manualmente, né? Produzo algo, desenvolvo, né? Faço a prototipagem física, não deu certo, volto para a minha engenharia, então, olha só, né? Tempo que isso leva, recurso que isso leva, né? E às vezes até o risco, né, Jefferson? Por exemplo, cara, eu trabalhei... Você vê esses dois extremos. Eu trabalhei com máquinas e equipamentos de grande precisão, lavadores industriais, máquinas agrícolas, por exemplo, e depois eu fui para a linha automotiva, fui trabalhar com automotivo, achando que para os implementos automotivos eu teria o estado da arte também. Até era na questão de solução. Mas quando eu ia fazer uma simulação, pessoal, para entender se aquele carregamento fazia sentido, se aquilo ia resistir, se podia diminuir parede daquele produto, o pessoal fala, não, para, a gente já tem algumas melhores práticas aqui, se você colocar uma parede de 3, vai lá, funciona. E a gente está falando de toneladas de aço, né? E isso acontece muito no dia a dia. Imagina quanto dinheiro não se perde nisso. Ou quanto você pode estar fragilizando, ou quanto você pode estar tornando muito mais robusto que necessário uma estrutura dessa. A gente teve hoje um estouro aí do aço por conta dos desdobramentos do coronavírus. Imagine a diferença que 1 tonelada a mais ou a menos não faz. Se você tem engenharia, você se torna muito mais competitivo e sabe até onde você pode ir. Exato. Verdade. E, de novo, né, isso nós estamos olhando, né, no apelo, de fato, de redução, de otimização e de ganhos, né? Mas se a gente olhar, de fato, essa cadeia de consumo, né? Poxa, né, falta de matéria-prima hoje, né? Sustentabilidade, por exemplo, né? Muito importante esse ponto, cara. Muito importante. ESG. Exato. Então, assim, poxa, por que não, né? De fato, estudar materiais alternativos, geometrias alternativas, os processos produtivos também de forma alternativa. Então, a gente tem aí, né, impressão 3D, por exemplo, né? Já em metal, né, e dando escala, né, então geometrias mais complexas, mais orgânicas, que de fato consigam, né, suportar esforços, né, mas com menor demanda de material, por exemplo, né? Então, enfim, tem uma série de tecnologias, né, que a gente estava muito acostumado naquele processo, né, poxa, tem a concepção do produto, né? Vou lá, projeto, né, detalho, lanço um protótipo, poxa, não deu certo, volto lá para a engenharia, né, refaço, prototipo de novo, né, legal, tá bom. Aí, a partir daí que eu vou definir processos de fabricação, vou definir, né, enfim, todo o desdobramento, toda a consequência, né, passando pela área de marketing, poxa, eu preciso definir um catálogo, eu preciso definir um material técnico, né? Então, eu espero o produto ficar pronto, por lá, tirar foto, né? Então, toda essa cadeia hoje a gente consegue, de fato, via a tecnologia, né? Ela se interagir, ela se integrar, né? De forma mais eficiente, né? Isso que lá na ponta, né? Te dá redução, te dá economia, né? Então, nós estamos falando, né, em retrabalho, né, em sucata, por exemplo, né, nós estamos falando em reduzir tempo, né, efetivo de produção. Então, imagina você conseguir, né, lançar um produto novo com 25%, 30%, né, de save em relação a tempo, né, o que isso representa em relação
ao teu concorrente, né? Você sair na frente, né? Muito grande, cara. Um ano, sei lá, em relação ao lançamento de um produto, então o que você não consegue em termos de competitividade e lucratividade? Exatamente, cara. Exatamente. O domínio das informações, dos dados e tudo que está relacionado. É isso, é isso. Muito bom. Mas eu acho que traçando até, pegando esse gancho, e colocando nos demais pontos que a gente lida com o cliente, né? Para quem não sabe, está ouvindo a primeira vez, a gente trabalha com um apoio 360 graus para as empresas de médio porte, né? E isso vai de serviço à tecnologia, mas a gente tem um fit muito grande também com a indústria, e tudo está relacionado à área técnica. A gente percebe esse espiral da falta de informação, né? O Falcone fala muito bem, informação sozinha não serve de nada. Informação serve, cara, para conhecimento. É através do conhecimento que você evolui. É para isso que serve a informação. Então, a gente muitas vezes vê as empresas com um know-how técnico muito interessante, mas a falta de dados, de informação, de relação entre as coisas para tomar de decisão, ela pega de ponta a ponta no negócio. Então, o que a gente costuma fazer? Pega esse trabalho de informação e tratamento dela desde a ponta na estratégia, desdobrando para a área operacional, seja o comercial ou outras áreas relacionadas, e entrando para a engenharia. Então, a gente está detalhando um dos braços de atuação operacional, indo além do que é a consultoria de PowerPoint, né? A gente pega a mão do cliente junto aí e vai com a mão na massa para construir aquilo que ele precisa, né? O skin in the game, a mão na massa, pele em jogo. Então, uma coisa está muito relacionada à outra, e se a gente não tem uma engenharia empoderada com esse tipo de coisa, a coisa não funciona. A coisa não funciona. Por exemplo, tem alguns tipos de engenharia que eu passo que a gente não tem, por exemplo, tempos padrões de desenvolvimento, tempos macros de desenvolvimento. Não sei se a engenharia está ociosa ou se não está. Se a engenharia está ociosa, por exemplo, acabei de pegar uma métrica dessa aí em alguns clientes, a engenharia está com uma capacidade ociosa ali de 40%. O que isso significa? Ou eu empurro o negócio para dentro de casa, ou não é necessário ter um time tão grande. A gente está trabalhando para trazer mais negócio, mas são parâmetros, elementos que, se desdobrados, vão tornando a empresa mais sadia. Tiago, o que 40% de ociosidade significa? Isso vai direto para a linha de gasto, de despesa fixa que você não consegue vender. Né? Imagina você sabendo para onde que esses 40% está indo. Exatamente. Então, assim, você direcionar esse esforço, né, para criação, para inovação, para produtividade, né, ao invés de estar desperdiçando esses 40%, provavelmente com trabalho burocrático, né? Exatamente. É esse o ponto. É o estado da arte, né? A gente está no mundo, o pessoal fala o seguinte, a gente está no mundo pós-digital. É o mundo do tratamento das informações, porque digitalizado já está. Lógico que tem muita coisa por fazer, a média empresa ainda está a alguns passos das empresas enterprise, de maior porte, ou seja, tem muita coisa para você automatizar, muita coisa para você instrumentar e coletar informação, e diga-se de passagem, a gente também está trabalhando com isso aí para levar bastante competitividade. Tem muita coisa por fazer, né? A média empresa tem muito trabalho para tirar. Eu vi um relatório esses dias, que a gente tem um gap ali de pelo menos uns 40% em relação aos países do primeiro mundo na transformação digital. O que dizer, então, da média empresa? Né? Isso vai bater na nossa porta mais dia ou menos dia. Está aí a China para mostrar quantos negócios deixaram de ser feitos, porque pela competitividade do cara, com todos os impostos e todos os processos de importação, ainda assim os caras são muito competitivos e quebraram muitos negócios. Por exemplo, eu tenho muita gente da área de injeção termoplástica para a área automotiva, um exemplo. E ferramental para esse tipo de trabalho, né, para quem conhece um pouco aí na indústria, a gente tinha grandes empresas que mexiam com isso. Hoje não compensa. O pessoal tem feito na China, trazido para cá. O que isso significa, Tiago, Jefferson, André? Se a gente não otimizar os nossos trabalhos para um mundo que está mais que globalizado, digitalizado, cara, você vai ficar para trás, não tem o que fazer, se não se mexer. Ou tu está crescendo, ou você está morrendo. Não tem meio caminho, eu estou parado. Não está parado. Quem está parado é do muro para trás, é para o lado ruim da coisa que você está morrendo. Exatamente. E muito aquele conceito, né, de que, poxa, esse tipo de tecnologia, ela só é acessível ou só é aplicada para grandes empresas, para grandes corporações, né? Lei do engano, né, gente? Né? De fato, isso não é verdade, né? Ou seja, você tem, obviamente, escalas diferentes para demandas específicas, né? Aonde, poxa,
incrementos, né, incrementos simples, né, já dão aí ganhos de produtividades consideráveis, né? E aí, com retorno de investimento também interessante, então são ferramentas que se pagam aí, normalmente, no seu primeiro ano de, Isso é muito rápido, né, cara. Isso é muito rápido. pós-implantação. Então, assim, né, de fato, não são tecnologias aí inacessíveis, tecnologias complexas, né? Poxa, a implementação vai levar muito tempo, vai envolver, né? Temos que trocar aquela, né? Temos que trocar a roda, né? Do caminhão, né? Andando, do avião voando. Então, assim, cara, né? Isso é totalmente factível, né? Treinar equipes, mudar a mentalidade, né? E ainda assim continuar produzindo, sabe? Então, assim, de fato, como o Thiago falou, né? As empresas que não né, se chamarem, né, voltarem sua atenção para esse mundo, né, de fato, para, né, se modernizarem, né, criarem novas tecnologias que permitam, né, as ideias fluírem de uma forma mais adequada, né, e as reduções ali acontecerem, né, tornarem-se mais competitivas, de fato, né, um futuro meio sombrio pela frente, né? Exato. Verdade. Ao passo que pode ser muito bonito, né? Exato. Pode ser muito bacana, pode ser muito melhor do que já é. Ao mesmo tempo que a gente tem muita competitividade, você também tem oportunidade. E quem sair na frente aí, quem dá a largada, realmente vai ter. Quem se colocar a aderir melhores práticas, com certeza tem muito espaço aí para nadar de braçada, para surfar aí um oceano azul, sem sombra de dúvidas, né? E são E passos, além né? disso. Então, são assim, desculpa, já te cortar, mas são Não. passos, são soluções escaláveis, né? Então, você, né, não, óbvio, não tem que ter um projeto, né, de mudança, de implantação, que vai elevar o patamar da tecnologia do dia para a noite, não, né? Mas dá para pensar muito em Pareto, né? Então, assim, Exatamente. onde a gente vai aplicar, né, o esforço, aonde de fato vai, né, ter o maior resultado. E as soluções são escaláveis, ela vai crescendo ao longo em que né, a empresa, a companhia, ela vai se sentindo mais confortável, né, vendo que de fato, poxa, faz sentido, né, tem resultado por trás, então não é só, poxa, vamos colocar ali né, uma tecnologia ou outra para né, que a gente possa mostrar a tecnologia, mas não que possa de fato fazer uso dela, né, e de fato gerar ganho, né? E de novo, a tecnologia fazendo, né, o trabalho braçal, fazendo o trabalho, né, repetitivo e liberando a moçada para pensar, né? Isso aí. Isso é Exatamente. boa. O que a gente faz de melhor e pode fazer de melhor, e é isso aí que acho que está se apresentando ao longo dos dias, né? Eu acho que o tempo do amadorismo ele está acabando, não tem para onde correr. O Jefferson citou algo relacionado à sustentabilidade, a gente tem o ESG muito forte, né? Para quem não conhece, você fala de elementos relacionados a environment, ambiente, ali, social, né? Social e governance, relacionado a toda a estrutura de governança da empresa. E quem não tiver atento a esse tipo de coisa, por exemplo, já está batendo na porta das grandes empresas, nas empresas listadas, nas empresas de grande porte. E isso, de um jeito ou de outro, vai repicar ou vai se desdobrar para a média empresa. Também vai. Assim como os critérios de qualidade e tudo mais, que eram requisitos, a ISO 9001 e tantas outras normas, né, que são muito interessantes, o cara não tinha como fugir, né? Não tinha como fugir disso, teve que se adequar. E mais do que se adequar, e melhor do que se adequar, aqueles que aderem para a sua cultura é que se dão bem. Eu já vi inúmeras empresas que têm a ISO 9001 enquanto uma patente, enquanto uma marca, um brasão ali estampado, mas que não vivem a cultura do que ela prega no dia a dia. Isso não é entendido. É uma fábrica de papel. A mesma coisa quanto a tecnologias, ESG, ou aquilo que a gente queira se adequar, né? Aquilo que a gente queira pensar só para... Como o Jefferson falou, até a tecnologia pela tecnologia não funciona. Você tem que colocar dentro da cultura e o impacto que isso gera para você e para tudo aquilo que te cerca. Então, realmente, não há mais espaço para amadorismo. Eu acho que aquele pensamento de que, olha, ter uma empresa pelo simples fato de geração de dinheiro e multiplicação de recursos também não se aplica. É claro que vem em primeiro lugar ter uma empresa rentável, se a empresa não é rentável, você não consegue fazer mais nada.
né? Ninguém vive sem recursos, mas só por esse fator você também não tem vida longa. Ou seja, aquele que pensa em perenidade, aquele que pensa no seu impacto para a sociedade, a gente está falando de ESG novamente, invariavelmente vai passar pelas transformações digitais e otimização dos seus times de engenharia e tecnologia envolvida nisso. Boa. É ponto pacífico, não é? Não é se, mas quando, né? É quando? É o Klaus Schwab. Klaus Schwab, do Fórum Mundial Econômico, lá ele fala sobre isso. Não é se, é quando. E está chegando a hora. Queremos colocar medo nas pessoas? Claro que não. Pelo contrário, tem muita oportunidade para ser aproveitada e ninguém é obrigado a saber de tudo, né? Estamos em 3 aqui para compartilhar conhecimento aqui sobre só esse assunto, então ninguém é obrigado a saber de tudo. Então, se você que está na outra ponta aí, está nos assistindo, levanta a mão, pede apoio, conversa, chama a gente capacitada para falar a respeito. Tem muita coisa a se aproveitar, né? Não deixa o bonde passar. Essa é a mensagem. E aquela ideia, né? Ou seja, aplicar o seu tempo aonde de fato você é bom, né? Aonde você faz a diferença. É cercar-se, né, de recursos, de pessoas, enfim, de tecnologias que te ajudem, né, em pontos que talvez, né, não seja tão eficiente assim. Boa. Excelente, pessoal. Excelente. Tem muito mais assunto para a gente falar, inclusive, numa próxima aí, pessoal, já vai ficar a provocação, a gente vai falar mais sobre as tecnologias que envolvem engenharia, vai ser bem interessante falar sobre simulação, bastante técnico, bastante coisa que você pode embarcar aí dentro da sua engenharia. Hoje era mais um pano de fundo sobre essa cultura de colaboração, tá? E transformação digital, pessoal, você tem que mais se preocupar com a cultura, com a abertura do seu mindset, da sua mentalidade, estar aberto ao novo, do que propriamente com a tecnologia. A tecnologia vai ser uma consequência, tá? Então, a gente aqui da Conceito quer agradecer pelo seu tempo, ter nos escutado, e a gente está imerso nesses processos, estamos preparados e nos preparando a cada dia para poder colaborar demais com a média empresa, né? A gente é bastante nichado e bastante vinculado à média empresa, a gente sabe das dores, da dificuldade daquele que soa a camisa, que está há 20, 30 anos trabalhando em cima de uma empresa, está temeroso por muitos aspectos que estão acontecendo, mas saiba que você, com certeza, vai ter apoio aqui, tá? A gente quer realmente conversar contigo e podemos te apoiar nas mais variáveis demandas, né? E relacionadas à transformação digital e tudo que se relaciona, tá? Quero agradecer, então, ao André por ter recebido aqui o Jefferson aqui comigo também. O Jefferson, novamente, boas-vindas, já chegando, fazendo aí o podcast conosco. Isso aí. E podem contar conosco, pessoal. Obrigado os dois aí pela participação. Queria deixar esse momento aí para vocês se despedirem. Imagina, cara, eu que agradeço, Thiago, pela oportunidade, André também, né? E, prazer aí, prazer. Estamos à disposição. Igualmente, beleza, pessoal. Agradeço aí, Thiago, mais uma vez. Frasnelli aí, seja bem-vindo. Estamos aí com vocês, junto com vocês. Obrigado aí pela participação, quem pôde acompanhar com a gente até agora. Legal, André, legal, Jefferson. E por último, não menos importante, você que chegou até aqui, né, se está aí pelo YouTube, dá uma curtida aí, segue a gente, multiplica conhecimento, né, colabora aí, se inscreve, indica o vídeo e vamos retransmitir, né, vamos fazer desse conhecimento algo valoroso para as pessoas que precisam. Tá bem, pessoal? Um grande abraço para todos vocês e até a próxima.